Amigas e amigos do cooperativismo brasileiro, hoje 16 de julho de 2020, estamos iniciando mais um Conversa com JC. Hoje estaremos conversando com o presidente da Unicred Brasil, José Maria de Azevedo. Vamos entender um pouquinho do sistema Unicred, né, do funcionamento no Brasil, das suas tendências, do seu direcionamento estratégico. Vai ser bastante interessante. Peço a vocês que estão tendo contato com esse vídeo, que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam. Vocês estarão nos ajudando com certeza. E ao observar o vídeo, ao terem contato com o vídeo, se gostarem, por favor, dá um like, vai ali na mãozinha e dá um clique nela, por favor. Doutor José Maria de Azevedo, primeiro eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, né, como presidente do Conselho de Administração da Unicred do Brasil, neste canal que é objetivo ter a fala das principais lideranças do cooperativismo brasileiro. E gostaria, inicialmente, que o senhor desse para os nossos espectadores, para as pessoas que vão ter contato com esse vídeo, uma ideia, de maneira sucinta, rápida, mas uma ideia do seu percurso, né, profissional, quem é José Maria de Azevedo, né, qual que é a formação, qual que é, rapidamente, a sua trajetória, doutor? Bem, eu sou médico, especializado em cirurgia plástica, e comecei minha vida no cooperativismo na Unimed. Eu fui diretor financeiro, diretor administrativo e presidente da Unimed Nova Iguaçu. Quando eu era presidente da Unimed Nova Iguaçu, surgiu a ideia de Unicred. Surgiu a ideia de nós médicos fazermos uma cooperativa de crédito. Eu me empolguei com a ideia, né? E montei, então, organizei a estrutura de uma cooperativa em Nova Iguaçu, que é uma cidade no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Correto. Por um certo tempo, fiquei então acumulando a presidência da Unimed e a presidência da Unicred. Depois, a Unicred foi crescendo muito e então eu larguei a presidência da Unimed e fiquei só me dedicando à Unicred. Tá? A história é essa. Comecei na Unicred já como presidente, na Unicred Serra Mar, depois fui para a Unicred Central do Rio de Janeiro, Mato Grosso, né? No qual me tornei presidente também, e agora, né, me tornei presidente do Conselho de Administração da Unicred do Brasil. Ou seja, já vivo o sistema cooperativo há mais de 30 anos, né? Porque eu acho que entrar num sistema desses é empolgante. A gente vibra quando acreditamos num sistema desses que é socioeconômico, né? Você já foi do cooperativismo, então você conhece. É fantástico a gente viver nesse mundo do cooperativismo, né? Correto, não tenho dúvida disso, doutor. Entendo, eu tive contato com uma fala do senhor, uma entrevista que o senhor concedeu a um veículo de comunicação, e perguntaram para o senhor a respeito deste momento de pandemia, e o senhor, de uma maneira muito feliz, e logicamente por ser um profundo conhecedor, inclusive da economia, porque não tem como dirigir uma cooperativa de crédito, um sistema cooperativista de crédito, sem ter noção, não precisa ser economista, precisa ter noção de como a economia funciona. E o senhor disse, né, com muita propriedade, né, de que paralelo, né, ou concomitantemente, nós estamos tendo uma crise econômica que a repercussão dela de alguma maneira, totalmente não compreendida pela maioria das pessoas, né? Nós temos uma catástrofe aí pela frente do ponto de vista econômico, mesmo que a economia retome muito bem. E naquela ocasião o senhor falou do papel do cooperativismo de crédito numa situação desta, e o senhor disse, inclusive, as cooperativas são um pouco diferentes. Apesar de que o senhor já registrou isso num veículo, mas pela propriedade com que foi falado, né, de uma maneira, colocando o cooperativismo no seu real espaço, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. O papel das cooperativas, de maneira especial de crédito, nessa pandemia, lógico que logo depois no processo de retomada econômica, se é que ele já não está acontecendo. Por favor. Eu acho o seguinte, as cooperativas são mais perto do povo do que os bancos. Né? O cooperado conhece bem a cooperativa conhece bem o cooperado. Há uma proximidade muito grande. Sim. Na cooperativa existem pessoas, não existem números igual existe no banco. Então, a cooperativa sabe quais são as necessidades de seus cooperados. Nós, no caso da Unicred, nós já avaliamos todos os créditos que havíamos feito, sabíamos que os médicos iam ter problemas para poder quitá-los, porque eles estavam sem receita. O médico, exceto aquele que é empregado, ficou
com a receita zero, os consultórios fechados, e nós tivemos que socorrê-los antes que eles precisassem realmente do socorro. Nós ficamos junto ao cooperado, renegociamos com eles suas dívidas, vimos a forma possível de eles pagar, porque nós sabíamos que o cooperado ia ficar sem receita. Não é? Aqueles que têm convênios, aqueles que têm consultório particular, acabou, porque acabou o cliente. Isso aí, a gente saberia que seriam 3, 4 meses com receita zero. Não adianta querer cobrar se você realmente, mesmo com boa vontade para pagar, você não tem disponibilidade financeira. Então, nós ficamos juntos. A nossa inadimplência não caiu, quase nada. Então, continuamos com um fluxo de receita bem suportável e dentro do previsto. Então, a pandemia, pela ajuda que a Unicred prestou aos seus cooperados, não causou danos financeiros ao cooperado nem à cooperativa. Claro que a pandemia vai passar, muitos cooperados já voltaram agora nesse mês de julho a trabalhar, outros voltarão no mês de agosto a trabalhar, e com isso nós teremos o quê? A normalização completa. Os nossos números mostram que os depósitos a prazo, o número de cooperados, nossa liquidez, tudo isso aumentou durante a pandemia. Então, o sistema cooperativo Unicred não sofreu baque financeiro. Sofreu sim, até perda de alguns colegas que a pandemia levou, não é? Mas faz parte. E o que a gente acha é o seguinte, pior que a pandemia é a fome que virá pós-pandemia. Nós acreditamos que a pandemia é um período de 4 meses, 5 meses, ainda vai arrastar algum tempo, né? Mas que, digamos assim, vai parar ou praticamente diminuir bastante. Agora, a fome pós-pandemia no povo não vai parar tão cedo. Este ano, na minha opinião, não tem solução, mesmo que o governo ajude mais alguns meses. Então, aonde entram as cooperativas? Entram elas procurando os seus cooperados e ajudando. Ajudando como? O que é que você está precisando? Como é que você pode pagar a dívida? Como é que nós podemos melhorar a condição para você trabalhar mais? Nós, de um modo geral, é uma cooperativa mais ou menos limitada ao grupo de saúde, não necessariamente médico, mas ao grupo de saúde, hospitais, clínicas, etc. Então, nós sabemos que eles estão passando uma crise muito grande. Por exemplo, hoje, o médico e o hospital vivem de plano de saúde. E o que ocorre? Os planos de saúde tiveram uma perda muito grande de usuários, porque são aqueles empregados que foram mandados embora, são aqueles autônomos que pararam de trabalhar e deixaram de pagar o plano de saúde. Então, se ele não está pagando o plano de saúde não vai poder pagar o médico, não vai poder pagar o hospital, a clínica, o laboratório. Então, aonde entramos nós? Nessa fragilidade que eles estão tendo momentânea, ajudando realmente, porque conhecemos as pessoas e sabemos, esse cara é um bom pagador, esse cara tem possibilidade, esse cara vai voltar ao consultório, vai voltar a internar doente, vai voltar a fazer exames e vai ter dinheiro para nos pagar. Então, estamos junto ao cooperado, porque o conhecemos pessoalmente. Acho que esse é o grande diferencial para os bancos, né? Que eles nunca poderão superar a gente nesse sentido. Então, acho que é o ponto forte de nosso conhecer o nosso cooperado, conhecer o nosso devedor, vamos falar assim, né? Conhecer aquele potencial credor, né, de mais crédito e está dando certo. Vamos em frente. A pandemia mostrou para nós a força que nós temos da união, a força que nós temos de poder ajudar aqueles que nós conhecemos, tá? E está dando certo. E vai melhorar. Legal, doutor. O sistema Unicred do Brasil, é um sistema de 3 níveis, singulares, centrais e confederação, correto? São quantas cooperativas, doutor? Nós temos hoje 34 cooperativas, que houve algumas fusões, né, incorporações. Temos 4 centrais e uma confederação. A central equivale à federação. E a confederação, que é chamada Unicred do Brasil, é uma confederação. Ok. E temos 200 e poucas singulares, que é aquela unidade, é o posto de atendimento, seria a agência bancária espalhada pelo Brasil inteiro. Nós somos muito fortes no Sul, somos razoavelmente bem no Sudeste, estamos expandindo muito para o Norte, para o Nordeste e chegaremos ao Norte, porque achamos o seguinte, por que muito fortes no Sul? Porque no Sul existe uma tradição do cooperativismo. Quando o indivíduo monta uma cooperativa no Sul,
o pai dele, o avô dele, né, tem uma história de cooperativismo. Né? Os alemães já trouxeram a história do cooperativismo para aqui, para o Brasil, e os netos hoje, né, tem uma história. Sabe o que é? Quando se chega no Sudeste, né, é mais difícil. Por quê? Ninguém conhecia a cooperativa. Eu estou envolvido nisso há mais de 30 anos. E quando se falava, vamos montar uma cooperativa, primeiro ele perguntou, o que é isso? Como é que funciona? Que segurança tem? Havia uma certa desconfiança com o sistema cooperativo. Hoje, a maior confiança que nós podemos dizer que temos é do Banco Central. O Banco Central confia plenamente nas cooperativas. Ele é o nosso fiscalizador. Ele toma conta da gente. Ele fiscaliza a gente como fiscaliza os bancos. Nós temos um fundo garantidor do crédito, como os bancos têm. Nós somos um banco, praticamente. Legalmente é que nós somos diferentes. A cooperativa, o único diferencial que ela tem em relação aos bancos é que o banco pode trabalhar com qualquer pessoa. A cooperativa só pode trabalhar com o cooperado. Ele tem que ser cooperado para poder fazer parte do quadro dos cooperados daquela cooperativa. Correto, doutor. Na nossa história, talvez até você saiba, mas nem todos sabem, é isso, nós começamos, a cooperativa era o seguinte, ela começou há 30 anos no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha mínima, minúscula, chamada Casca. Pelo ideal de um médico que vinha também do sistema Unimed, doutor Antônio Azevedo, que pensou o seguinte, nós, Unimed, na época, né, nós médicos da Unimed, trabalhamos, juntamos dinheiro e damos para os bancos. Por que não vamos fazer o nosso próprio banco? Né? No caso, a nossa própria cooperativa. E aí começou a Unicred. Foi divulgando a ideia, e um dia se criou, então, a cooperativa Unicred, que era cooperativa de médicos. Por que de médicos? Porque o Banco Central só liberou para médicos. Por isso nós começamos, nosso DNA é de médicos. O tempo passou, o Banco Central evoluiu, passou a conhecer também as cooperativas e foi abrindo para nós aos poucos. Permitiu primeiro que a cooperativa de médicos se transformasse na cooperativa de saúde. Aí nós demos um pulo. Porque além de médicos entraram enfermeiros, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, veterinários e, mais importante do que tudo, entraram os hospitais, as clínicas, os laboratórios, que antes não era permitido. Aí nós temos, então, não mais uma Unicred de médicos, e sim uma Unicred da saúde. Né? Passou a ser uma cooperativa da área de saúde. Pois bem, o tempo passou e nós começamos a descobrir o seguinte, principalmente em pequenas cidades, não havia gente da área de saúde suficiente para manter uma cooperativa. Porque as cooperativas começaram a precisaram ser grandes, né? Porque os negócios vão evoluindo e você precisa ganhar escala. Então, muitas dessas cooperativas de médicos, não todas, evoluíram, primeiro tempo, para cooperativas de saúde e depois evoluíram para cooperativas de pessoal de nível superior. E hoje, algumas delas abriram para a chamada livre admissão. O que é livre admissão? É uma cooperativa que pode colocar qualquer indivíduo, qualquer firma, como é um banco. Então, até esse diferencial que havia no início, hoje não existe mais. Algumas, por interesse deles, né? Cada um sabe dos seus problemas, as cooperativas são livres, né? Para gerir seu grupo, algumas se mantêm, então, fiéis à área de saúde, outras evoluíram para profissionais de nível superior e outras são de livre admissão. Então, a maioria das novas cooperativas e as cooperativas de cidades pequenas, hoje são cooperativas de livre admissão. Qualquer um pode entrar. Tá? E somos iguais a banco. A única coisa que nós não temos, que o banco tem, é poupança. Né? Excetuando essa poupança, que deverá começar também em breve a termos, o banco faz, temos tudo. Ok, doutor. O senhor falou uma coisa interessante, a questão da livre admissão. Fez uma abordagem extremamente pontual e bastante providencial, né? Uma cooperativa numa pequena cidade, por exemplo, se ela não for de livre admissão e for funcionar como, por exemplo, eram as Unicreds lá no começo, só com pessoal da área médica, da área de saúde, perdão, logicamente esse público era muito restrito e não daria condição para uma cooperativa crescer, adquirir sua sustentabilidade, seu ponto de equilíbrio, etc.
No entanto, a Resolução 306, né, que começou a introduzir a livre admissão, primeiro de uma maneira bastante simples, cuidando para que nos grandes centros não houvesse cooperativas de livre admissão grandes, mas depois foi expandindo até a livre admissão tomar esse espectro que nós temos hoje de maneira genérica. Eu sempre trabalhei, né, num sistema cooperativista, de 2015 para cá eu sou consultor, instrutor, e no contato com as cooperativas de crédito de profissionais da área de saúde, lá em 2003, 2004, 2005 havia muita resistência para serem de livre admissão. Parece que havia inclusive um orgulho de ser segmentada. E pelo que eu percebo hoje, o movimento, e se eu estiver errado, por favor, fique à vontade, de ir para a livre admissão não é apenas das pequenas cidades. Nas grandes cidades, as Unicreds também estão se tornando de livre admissão, né? O que, se eu estou certo nessa contextualização, além do atendimento nas pequenas cidades de uma maneira mais abrangente, e nas grandes cidades, o que está levando a Unicred também a ir para a livre admissão? O mercado, né? O mercado. Pelo seguinte, hoje você não pode ser mais uma pequena cooperativa como podia ser há 30 anos atrás. Hoje ela tem que ser média ou grande. E para você ser médio ou grande, você tem que ter escala. Escala começa com o número de cooperados. Mesmo nas grandes cidades, manter uma cooperativa só de saúde não é suficiente. Então você teve que abrir. Então, digamos assim, algumas, hoje poucas, ainda mantêm a seletividade de seus cooperados, mas a maioria já está partindo, então, para a livre admissão. Ou seja, as condições de mercado é que houve a necessidade de se evoluir. E aqueles dirigentes da época, aqueles pensadores da época, também já foram embora. O mundo mudou, vieram novas cabeças, novo pensamento, e isso fez com que as cooperativas, então, também evoluíssem, também melhorassem, e hoje a exclusividade da área de saúde é pouquíssima, né? Nós temos aqui em São Paulo, mas que é uma grande cidade, né? Mas é quase que uma exceção. É que ainda tem alguns que acham que não, temos que manter exclusividade, né? Mas não é mais o caminho, a maioria não pensa assim. Né? Hoje as cooperativas, de um modo geral, são abertas e aquelas que não são abertas estão realmente pensando em abrir, porque se tem que crescer. Nós chegamos a um nível tal de tamanho que somos grandes. Hoje nós competimos par a par com bancos na nossa região, não é? Claro que o banco que eu falo é a agência que está ali. Nós não somos menos que o banco, né? Nós somos igual, né? Digamos assim, a agência. E melhores. Exato, e mais eficientes, podes ter certeza. Mais eficientes, mais ágeis na concessão do empréstimo, mais ágeis no ajudar o cooperado, por exemplo, agora na pandemia, do que os bancos o foram. Esse é o nosso sucesso, estamos junto ao cooperado. Legal. O sistema Unicred é um dos sistemas mais capitalizados, né, pelo que eu vejo de balanço, o mais capitalizado do Brasil, talvez em função daquela prática dos médicos que adotavam em várias cooperativas uma capitalização permanente, ou seja, todo mês o médico ia lá e colocava dinheiro na cota capital, na sua cota parte. É um sistema extremamente pujante, é um sistema invejado do ponto de vista de capital, invejado por outros sistemas, né? Eu participo dos meios cooperativistas há muitos anos, em muitas e muitas conversas, muita gente, se a gente tivesse esse capital que o sistema Unicred tem, mas mesmo sendo um sistema forte, pujante do jeito que é, em alguns momentos, né, acaba tendo, como por exemplo lá no início dos anos 2000, algumas cooperativas deixaram o sistema Unicred, adotaram os sistemas de 2 níveis, se associar a outros sistemas. A que o senhor atribui? O senhor é um grande conhecedor não só do cooperativismo de crédito, mas especialmente do sistema Unicred, né? O senhor tem 30 anos disso. O senhor é uma das pessoas que talvez mais conheça esse sistema. O que leva um sistema parrudo, forte desse jeito, em algum momento, ter um movimento, por exemplo, contrário até à intercooperação, de pessoas assim, vamos trabalhar sozinhos, vamos deixar o sistema verticalizado? Em primeiro lugar, a razão da nossa capitalização muito boa é que o médico, em verdade, ele é um poupador, né? E que tem uma renda acima da média do povo. Então, se você tem uma renda maior que a média e você tem o espírito de poupador,
você vai guardar o dinheiro aonde? Na cooperativa da qual você é cooperado. Essa foi a razão de nós termos uma capitalização muito grande e que permanece até hoje. Quando nós começamos o sistema cooperativo, o que havia era a ideia. Vamos capitalizar com capital próprio e cada um vai dar tanto por mês. A gente transformou isso em consultas. Cada cooperativa fez de uma maneira. Você vai dar 2 consultas, você vai dar 4 consultas, isso era indefinido. Esse sistema, na maioria das cooperativas, já acabou. Hoje você tem um capital, né, mínimo, olha, é tanto. E você, então, pode dividir em 2 vezes, 3 vezes, e não ad eterno, como funcionava na época que se começou. E esse foi, então, o porquê nós somos capitalizados, porque a base nossa ainda é a área de saúde, e a área de saúde, principalmente dos médicos, são poupadores e de um salário acima da média. Quanto à desistência de alguns de trabalharem no sistema Unicred, de acreditar no sistema Unicred, eu acho que é pela nossa própria característica da liberdade, né? Você é livre, você pode escolher. Então, quando você não está satisfeito onde você está, você vai procurar outro caminho, né? Várias fizeram isso, algumas até já voltaram, né? Então, o que ocorre? Eu acho que é um direito que nós temos no cooperativismo, não só no Unicred, mas em todo o sistema cooperativo, a livre escolha. Você é livre para ir para cá ou para lá. Se você acha que por isto ou por aquilo não estás satisfeito, né, porque não agradou a cara do novo presidente, ele devia ser assim, de estar sendo assado, você vai para outro lugar. Foi o que aconteceu, né? Havia algumas insatisfações locais e preferiram procurar outro rumo. Foi bom para eles, acho que é bom para todo mundo, porque a paz continuou. Né? Nós estamos trabalhando juntos. Tu puxa para lá, eu puxo para cá, nunca vai dar certo. Né? Se você tem liberdade de seguir teu caminho, eu seguir o meu, é um sistema ideal. É exatamente o cooperativismo. Então, o que houve foi isso. Vamos separar e cada um segue o nosso rumo. Assim foi feito e acho que foi bom para todos. Aqueles que saíram e que acharam que erraram, voltaram. Nós tivemos casos de volta. Então, acho que faz parte exatamente do sistema cooperativismo. A liberdade de escolha onde você vai ficar. Não é uma prisão. Né? É um conceito bem diferente. Você viveu no cooperativismo também a vida inteira. É um conceito diferente. Eu acho que eu definiria como um projeto socioeconômico fantástico, em que todos ganham. Né? Se eu vou te prejudicar, eu não vou fazer. Então, essa saída faz parte do sistema, da filosofia, do DNA do cooperativismo. Correto. Nosso primeiro princípio cooperativista, adesão livre e voluntária, né, doutor? Exatamente. Né? Eu acho que todos acertaram, os que ficaram e os que saíram. Né? Muito bom, doutor. Há uma discussão muito grande quando a gente fala do cooperativismo, especialmente da aplicação da doutrina cooperativista, porque, logicamente, o que faz a cooperativa ser diferente das outras instituições financeiras, como, por exemplo, os bancos, mas não tão somente, é, logicamente, o jeito que ela trata o cooperado. O senhor já deu vários exemplos aqui, inclusive no momento de pandemia. Consequentemente, a cooperativa tem toda uma obrigação de ter um relacionamento mais próximo com o cooperado. A gente acaba caindo em alguns chavões, eu vou usar um aqui, como organização do quadro social, né, que o pessoal chama de OQS por aí. Quando a gente está numa cooperativa, por exemplo, de crédito rural, num município menor, ou não no município menor, mas mais distante dos grandes centros, trabalhar o cooperado em reuniões, assembleias, às vezes fica mais fácil, porque aquelas pessoas não têm uma concorrência tão grande de entretenimento, de outras atividades, eles vão para as atividades da cooperativa. O senhor trabalha com um público que é extremamente sem tempo. O médico acaba não tendo tempo para nada. São plantões, sai de um hospital, entra no outro, a secretária que toma conta da vida praticamente dele. Como conciliar uma cooperativa, doutor? Essa tal da organização do quadro social ou do atendimento aos associados, do relacionamento com um público, né? Vocês têm mais de 220 mil cooperados, quer dizer, como o senhor entende muito disso, o sistema que o senhor administra entende muito bem. Como conciliar profissionais com pouco tempo e uma organização democrática que precisa que ele participe disso? Isso eu acho que é até uma curiosidade. O médico, exatamente por ter pouco tempo, ele tem que confiar naquelas pessoas que administram ou guardam seu dinheiro, pelo menos. E a Unicred veio para isso aí. Porque o médico não é só o cooperado.
Ele é o colega que você encontra na sala de cirurgia, que você encontra na associação médica, que você conversa no Conselho Regional de Medicina. Então, há um ambiente médico. Esse ambiente médico faz com que o cooperado ele esteja na cooperativa, não é porque é cooperativa, está lá porque o fulano é de lá, o ciclano é de lá. Então, há uma confiança. Quando ele bota o dinheiro dele na cooperativa, ele diz assim, que alívio, eu tenho alguém que vai tomar conta dele. Né? Não precisa ficar vigiando o gerente do banco. Então, acho que isso é por isso que a coisa também deu certo. Hoje nós estamos, então, entrando com a livre admissão. A livre admissão muda um pouco esse modo de pensar. Por quê? Porque não é mais aquele cara que eu conheço. Você tem uma cooperativa com 10 mil, com 12 mil cooperados, é diferente. Eu não conheço aqueles 10 mil, 12 mil cooperados. Eu conheço 500 médicos que estão lá. Né? Mas aqueles 500 médicos são formadores de opinião. Né? Isso também é uma coisa muito importante. E quando o médico diz, olha, cooperativa Unicred é bom, é um bom, o indivíduo aceita a opinião médica. Isso acho que é cultural, faz parte da cultura do país. O médico sempre foi assim, visto como um formador de opinião. E é essa hora também que a cooperativa leva vantagem. A sua raiz, o seu DNA de cooperativa de médicos, hoje nem todas são de médicos, né? Mas ficou aquela... Né? Há uma representatividade. O médico representa a Unicred e os demais seguem os médicos. Eu acho que isso, no dia a dia, se percebe isso claramente. Né? A gente sente que é um povo diferenciado que está na cooperativa, tá? E que confia. Por isso, o médico arranjou alguém para cuidar do dinheiro deles, sem sacrifício e com seriedade. Ele confia no dirigente da cooperativa. Ok, doutor. A gente tem um discurso, e ele não está errado, né, do início do cooperativismo de crédito nas Américas em 1900 pelas Casas Desjardins, no Canadá, no Brasil e na América do Sul em 1902, né, com Nova Petrópolis. Mas aí a gente tem um período, né, até 1960, 1962, quando há um decreto, inclusive, sobrestando a abertura de cooperativas no Brasil, onde a coisa é muito incipiente, muito amadorística. Depois a gente tem um período de 60, 62 até 88, com a Constituição brasileira, que aí volta a permitir de maneira ampla a abertura de cooperativas. Em 1992 vem a Resolução 1914, que regulamenta a abertura de cooperativas de crédito no Brasil, e a gente passa a ter um terceiro período do cooperativismo, depois de um obscurantismo, do fechamento mais ou menos 1960 até 1988. Então eu costumo dizer muito para as pessoas, falar que o cooperativismo de crédito, apesar desse histórico todo, ele tem muita força a partir de 1988, especialmente 1992. Tanto é que as nossas cooperativas, de maneira geral, praticamente todas têm aí 20, 30 anos. Né? Elas vieram a partir da Constituição de 88. E, lógico, em 20, 30 anos, a gente não constrói um sistema, eu até bato palmas, porque o que nós construímos no cooperativismo de crédito brasileiro, em cerca de 30 anos, com a concorrência que temos desses bancos, com essa alta concentração no Brasil, o que nós fizemos é fantástico, né? Não resta dúvida. Mas lógico que agora, com o momento, né, a gente tem um momento ímpar, redução drástica da taxa básica, redução das taxas de juros de maneira geral, diminuição da rentabilidade da tesouraria das cooperativas, ou seja, da aplicação no mercado financeiro. Né, o senhor já disse, a gente está, né, ocupando norte e nordeste, nós estamos ampliando uma necessidade de investimento. É um momento ímpar para o cooperativismo, de grande crescimento, mas de grandes desafios, até por causa do novo cenário de taxas de juros. Nesse cenário, a intercooperação ou a participação operacional de várias cooperativas em arranjos, né, trabalhando junto, mesmo que não seja do mesmo sistema, acaba sendo muito importante. Ou seja, a gente cai naquilo que o mercado chama de compartilhamento operacional e que dentro do cooperativismo poderia chamar de intercooperação. Como é que o senhor vê a intercooperação dos sistemas de crédito cooperativo brasileiro frente a esses desafios? Eu acho que a intercooperação é fundamental para nós nos mantermos gigantes. Porque é o seguinte, como você falou, taxa de juros baixando, né? Hoje é 2, amanhã 1,5 provavelmente, e assim vai. Isso é bom para o país, né? Quanto menor a taxa de juros,
mais crescimento vamos ter para o Brasil, que mais gente pode buscar crédito e aplicar em bens, em serviços, em construções, etc. Só que, quando você baixa os juros, você perde uma grande fonte de renda da cooperativa. Então, Correto. qual a solução? Outros serviços. Nós temos que prestar serviços, nós temos que prestar consultorias, nós temos que vender outros produtos, nós temos que vender consórcios, por exemplo, nós temos que vender seguros, nós temos que vender previdência privada, né? Então, nós temos que sair pelos outros caminhos e não ficar basicamente só esperando o juro do empréstimo. Então, nós da Unicred temos esses produtos todos, né? Ter uma TI de primeira, nós estamos construindo e vamos inaugurar dia 25 de setembro agora, talvez nos maiores centros de TI do país na área do cooperativismo, ou seja, modernização para reduzir custos com alta tecnologia e, digamos assim, vender produtos que não só vender dinheiro. Essa é a solução que nós temos para a baixa dos juros, para a baixa da principal fonte de renda. Quanto à junção de serviços, de sistemas, eu acho que é questão de trabalhar mais. Que não dói só para um, dói para todos. Todos os sistemas estão percebendo que tem que reduzir custos. E a melhor maneira de se reduzir custos é junções, é fusões, é incorporações, mesmo que não seja de sistemas, os sistemas que existem no mercado cooperativismo, seja pelo menos de produtos e serviços. Eu tenho cartão de crédito, você tem cartão de crédito, então por que não vamos fazer um cartão de crédito único? Não é isso? Não é? Eu vendo consórcio, você vende consórcio, eu vendo seguro, você vende seguro, eu tenho previdência, você tem previdência, vamos fazer juntos. Então, eu acho que, assim, fundir sistemas, eu acho que nos próximos anos ainda não vamos conseguir, não é? Porque são estruturas montadas, já antigas, tradicionais, com suas raízes, já é difícil. Mas fundir produtos e serviços, eu acho que é o momento de se discutir, e já se está discutindo. Então, acho que em pouco tempo, né, em poucos anos, aí não é tempo de dias ou meses, mas em anos, nós conseguiremos fundir muitos serviços e beneficiar aqueles que têm peito para tomar atitude dessas, né? Ou seja, aqueles sistemas ou aquelas cooperativas de segundo grau possam se juntar e oferecer produtos que são comuns, né? Por que eu vou fazer uma cobrança, você vai fazer outra cobrança, ou usar o banco A ou B para fazer a cobrança? Vamos fazer nós juntos a nossa cobrança, né? Então, essa é a ideia que está germinando e eu acho que dará frutos em pouco tempo. Legal, doutor. Havia e continua havendo, logicamente, uma discussão muito grande no sistema cooperativista e de crédito brasileiro ou financeiro, com relação ao atendimento presencial, atendimento à distância, e agora, inclusive, essa pandemia veio e acabou mostrando que, por exemplo, o atendimento à distância, em muitos momentos, ele é efetivo também em cooperativas. Como que o conselho que o senhor administra, né, a Unicred do Brasil, vê essa questão do atendimento presencial? Muita gente diz, as cooperativas são muito diferentes, uma das coisas que as faz diferente é justamente porque, enquanto os bancos estão fechando pontos de atendimento físico, as cooperativas estão abrindo pontos de atendimento físico. Qual que é a visão do sistema Unicred, né, Unicred do Brasil, com relação a atendimento físico e atendimento virtual à distância, doutor José Maria? Então, vamos lá. Nós temos 30 anos. Quando começamos, era só agências físicas. Cada uma maior que a outra, cada uma mais bonita que a outra, porque precisávamos trazer o cooperado para a agência, conhecer a agência e tínhamos que ter algo para mostrar. Só que esses fundadores, esses iniciantes do sistema de crédito ficaram velhos. E o velho tem um problema, ele não sabe lidar com a informática. Ele tem medo de TI, tem medo de usar o celular para isso. Mas depois deles, vieram centenas de médicos jovens. A nossa clientela hoje já é mista. Tem aqueles velhos, precisam da agência, mas tem a grande massa que é jovens. O jovem não precisa da agência. Então, o que acontece? Nós estamos diminuindo claramente, os nossos números mostram claramente o uso físico na agência, o uso nas nossas máquinas, o que é que está disparando? O telefone celular. Hoje, né, no mobile, você faz tudo que você fazia antes na agência, você deposita, você saca, você transfere dinheiro com o telefone. É isso que o jovem quer. Só isso que nós temos que fazer. E nós estamos, então,
preparados. As agências ainda existem, né? Como nós somos muito menores em número de agências que os bancos, não estamos cortando agências ainda. Mas isso será aquela grande agência bonita no centro da cidade. Ela vai acabar, vai ser transformada numa sala em que o médico vai lá, tomar seu cafezinho, fazer relacionamento, bater papo, ver como é que anda a conta dele. Por curiosidade, porque os negócios já foram feitos no seu celular. Então, essa cultura de presença física é naquelas pessoas mais idosas. Tem até medo de usar o celular para isso. A pandemia, em verdade, ela veio nos ajudar. Por que veio nos ajudar? Porque aqueles que tinham medo de fazer isso, de mexer no telefone ou no computador para fazer esses negócios com a cooperativa, fisicamente, perderam essa chance, eles tiveram que ficar em casa. Então, o que acontece? Chamaram o filho, o neto, o vizinho, foram mexer no telefone e deu certo. Então, esses mesmos já estão saindo, então, da presença física para a presença virtual. E a presença virtual é uma realidade, isso não vai voltar atrás. Pelo contrário, cada vez será mais efetiva. Nós já estamos fazendo reuniões, assembleias virtuais. Gente, isso há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era uma coisa impensável, não vai dar certo. Deu certo, deu certo. E quando você vai ter uma coisa que deu certo, outra coisa que deu certo, você vai perdendo medo daquilo ali e vai cada vez se dedicando mais. Eu acho assim, a agência física não vai acabar, mas as grandes agências têm que acabar, porque são custo. Né? O que nós temos que inverter em alta tecnologia para que a maquinazinha que está no teu bolso possa fazer tudo para você. É o futuro, não só da cooperativa, mas de toda a sociedade. Né? Hoje a gente sabe disso. Sim, e o senhor falou uma coisa interessante, né? A pandemia veio para demonstrar que as coisas são possíveis, porque tivemos que fazer de qualquer jeito, não, mas tivemos que fazer de uma hora para outra. Né? Exatamente. As grandes catástrofes, as grandes guerras mundiais, os países que viveram essas guerras evoluíram depois da guerra. Por quê? Quando é tudo conforto, você não pensa, você vai na onda. Quando você tem necessidade, você para pensar. E quando você para pensar, você cria. Então, assim, quando você criou a Unicred, foi por uma necessidade de se livrar do jugo dos bancos. Né? Quando hoje nós criamos agências virtuais, é por necessidade. E a pandemia aumentou essa necessidade repentinamente. Então, aquilo que era impensável ontem, hoje é uma realidade. Tá? E é o futuro, isso não volta atrás. Legal, doutor. Vai pagar contas com o telefone, vai pagar contas com o relógio, vai pagar contas como você quiser. Né? E o Banco Central, por trás disso, apoiando tudo isso. Né? Sim, aliás, tem um projeto do Banco Central extremamente inovador e que vai revolucionar o mercado brasileiro, que é a tal do PIC. Né? A partir do final do ano, o senhor não vai precisar nem de cartão de crédito ou de débito para pagar. Com o telefone celular, o senhor consegue fazer a leitura de um QR Code e fazer o pagamento sem o plástico, né? Sem 24 horas por dia, de segunda a segunda, né? Não temos mais feriado, véspera de feriado. Isso, gente, quanto não se vai economizar nisso? Não é isso? Assim, o gasto físico, o gasto financeiro. E, gente, isso tudo é lucro, é lucro. Nós vamos... O sistema financeiro do Brasil vai ter uma revolução dentro de meses. Né? Sim. Vai melhor com o apoio do Banco Central. Sim. A gestão do Banco Central hoje é revolucionária, está na realidade, está aqui no mundo virtual, que é o mundo que existe por aí, o verdadeiro mundo de hoje. Correto. Doutor José Maria, nós temos com um projeto de lei no Congresso, o PLP 27/2020, que foi inclusive discutido pelas entidades de cúpula do cooperativismo de crédito, porque a Lei Complementar 130, o objetivo é mudar a Lei Complementar 130 e ela só se aplica às cooperativas de crédito. E uma das possibilidades de mudança, que logicamente será discutida pelo Congresso Nacional ainda, está em discussão, é a possibilidade de facultar para as cooperativas que já têm conselho de administração e diretoria executiva separados, segregadas, facultar a existência de um conselho fiscal. Né, atribuir à assembleia da cooperativa a possibilidade de querer ou não o conselho fiscal.
aproximando o modelo cooperativista, né, de crédito dessas cooperativas que optarem, por exemplo, por não ter o conselho fiscal, do modelo alemão, por exemplo, que tem apenas um conselho. O que o senhor acha disso? Qual a importância que o senhor entende que tem o conselho fiscal na estrutura de crédito cooperativo brasileiro? Eu acho o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é ter um conselho fiscal técnico competente. Se esses conselheiros forem técnicos competentes e conscientes do papel do conselho fiscal, eles devem permanecer. Porque é o seguinte: quanto mais olhos, mais você vê. Né? Então, assim, você pode ter diretoria muito boa, você pode ter um conselho muito bom, mas, né, nada, uma governança muito boa, mas se você tiver mais um, dois ou três ajudando a fiscalizar, com o conselho, que o próprio nome diz, acho que é lucro, isso não é gasto. Então, assim, você pode optar pela nova lei, ter ou não ter o conselho fiscal, ter o conselho fiscal. Eu acho o seguinte: o conselho fiscal que está lá só para ganhar seu jeton, só para dizer que é conselho fiscal, não. Esse conselho fiscal, não. Mas o conselho fiscal, que foi previamente qualificado, né, o indivíduo que está tecnicamente capaz de fiscalizar alguma coisa, que conhece cooperativismo, conhece finanças, economia, conhece um balanço, sabe o que é um balanço que a maioria não sabe, esse indivíduo faz falta. Ou seja, porque ajuda o gestor a tomar conta. Quanto mais pessoas tomarem conta, eu acho que melhor para a empresa. Correto. Outra coisa que está no projeto e que está diretamente ligada à governança, né, e eu estou pegando 2 pontos apenas mais ligados à governança, que é onde, logicamente, que o conselheiro, um presidente de conselho de administração, atua fortemente. É a possibilidade de, nas maiores cooperativas, a gente ter também o conselheiro de administração independente. Ou seja, um conselheiro de administração que não é necessariamente cooperado da cooperativa. Qual a sua percepção sobre esse tema, doutor? Eu não sou fã desse tipo de coisa. Pelo seguinte: é um indivíduo alheio ao sistema, né? É um indivíduo que não tem aquela responsabilidade daquele que vive, daquele que conseguiu cooperado, que pensa como cooperado. Ele vem só para dizer que é neutro. Ora, eu acho que todos nós podemos ser neutros, mesmo sendo de fora. Eu posso entrar na tua cooperativa e chegar lá e ajudar com minhas opiniões, né? Mas eu só vou ajudar se eu conhecer bastante o cooperativismo. Se eu venho de fora, sem dominar bastante o cooperativismo, eu não vou ajudar. Eu vou dar piruada. Piruada não acrescenta nada. Então, eu tenho medo do indivíduo estranho ao sistema, estranho ao meio, chegar para dar opiniões. Na minha opinião, não são opiniões, são piruadas. Isso não vejo com bons olhos. Eu acho o seguinte: nós temos uma história, nós temos, né, o cooperativismo já tem séculos, né? Então, nós temos aqueles conselheiros, claro que em todo o ramo, em todo negócio, toda empresa, cooperativa ou não, tem um bom e um mau conselheiro, né? Mas, digamos assim, se você é um conselheiro de verdade, se você tem noção do que é a tua obrigação, o teu dever, você pode ser do sistema e ser neutro. Não precisa ver um cara de fora para dar opinião, né? Porque o conselho dá opiniões, não é isso? É um voto, né? Então, eu acho que isso aí não precisa chegar a esse extremo para se conseguir, digamos assim, a seriedade. A seriedade se consegue com um conjunto de pessoas sérias. E supõe-se, né, pelo menos teoricamente, todos os conselheiros são sérios. Se não é sério, você tira. Né? Vê um terceiro que você não sabe quem é, não sabe de onde veio, e põe lá no teu conselho para ser neutro. Neutro em quê? Não conhece. Né? Não tem profundidade no assunto. Eu acho que a opinião minha é essa. É bom, também vale a pena experimentar, mas não acredito que tenha muito futuro. Correto. O futuro tem valor. Ok. O programa BC-RESH, um programa do Banco Central, né, que tem vários direcionadores, entre eles o fortalecimento do cooperativismo de crédito. O senhor já citou aqui nessa entrevista, né, da força que o Banco Central dá ao cooperativismo de crédito.
E eu entendo que isso é muito em função da maturidade que o sistema de crédito cooperativo tem adquirido em muito pouco tempo, do crescimento que tem experimentado, mas, por um outro lado, também da vontade que o governo federal tem de desconcentrar o sistema bancário brasileiro, né? O nível de concentração em 4, 5 bancos que a gente tem nesse Brasil é um negócio fora da realidade, é um negócio assim, 70%, 80% das operações de crédito. O Banco Central tem proposto que até 2022 as cooperativas de crédito atinjam pelo menos 20% do total de operações de crédito do sistema financeiro nacional, né? Além de melhorar a ocupação de Norte e Nordeste, o senhor já citou isso. Como que o sistema Unicred está inserido nesse crescimento das operações de crédito? De que forma estratégica que o sistema Unicred do Brasil está se posicionando? Nós talvez não consigamos esse número que o Banco Central quer que a gente atinja, mas chegaremos bem perto. Nós temos projetos que agora foram um pouco retardados pela pandemia. Nós vamos ter agências ano que vem. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que não tinha assinado lá, Recife, já temos 2 agências lá, um ano atrás não tínhamos nada, e vamos abrir nessas outras todas, exatamente estimulados pelo Banco Central. Sentimos o apoio e lá temos o mercado para isso. O que temos lá é o seguinte, a falta ainda do conhecimento do que é cooperativa. Paraná, nós íamos abrir 5 agências no Paraná este ano, vamos abrir 5 agências no ano que vem, que já é um lugar bem, digamos assim, bem aceito do cooperativismo, a tradição. Então, eu acho o seguinte, eu acho que essa, entre aspas, né, exigência do Banco Central, nós vamos conseguir cumprir. E se não chegarmos lá, chegaremos bem perto. Por isso, nós precisamos de cooperativas de livre admissão naquela região. Eu não posso abrir uma cooperativa, vamos lá, em Santo Antônio do Petorto, não é? Se não tenho médicos lá em número suficiente para manter aquela cooperativa. Não é? Não posso abrir, vamos lá, tem 10 médicos, 20 médicos na cidade ou no município, por que eu vou botar uma cooperativa de crédito lá? Não tem razão de ser. Sim, eu tenho os 10 médicos, 20 médicos, depois eu tenho uma casa de saúde, tenho lá 3 clínicas, eu tenho lá, né, 10 engenheiros. Se eu botasse a gente toda, eu consigo fazer uma cooperativa rentável e consigo atender, né, às nossas perspectivas de crescimento naquela região. Temos esse projeto atrasado por 3, 4 meses, né, porque agora é difícil se procurar até loja, procurar tudo isso, mas Sim. O projeto está pronto e vamos desencadeá-lo tão logo a gente possa. Acho que setembro, outubro, nós estamos na rua procurando espaço físico para ocupar essas regiões. Acho que chegaremos lá. E o norte? A ideia do Banco Central, né? Porque é o seguinte, no fundo também somos um alívio para os bancos. Nós, com o nosso custo menor, né, de manter uma agência, com o nosso modo de atuação, nós ajudamos o Banco Central a quebrar o monopólio do banco. Você falou, nós temos 5, 6 bancos que dominam o país. Não é justo, né? Nós temos que entrar nesse sistema e acho que não só de crédito, mas pelo que eu converso, todo o sistema de crédito cooperativo está motivado e vai atender essa necessidade quase, né, do Banco Central. E do Brasil, não é só do Banco Central, é do Brasil. Sim, é do povo brasileiro, da nação brasileira. E o norte brasileiro, doutor? De que forma que a Unicred do Brasil vê? Até porque os desafios, né, de levar crédito cooperativo ao norte são muito maiores que levar, por exemplo, ao nordeste em função das distâncias. O problema do norte é exatamente esse, né? Lá você viaja, sim, de avião, né? Porque se você não tem avião, você não pode morar lá, né? Você fica isolado, você passa a fazer parte de uma tribo qualquer lá. Então, o que acontece? Nós temos agências já em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estamos inaugurando agora, e já devia ser inaugurado. Por Mato Grosso, nós vamos subir ali, né, para aqueles municípios vizinhos ali do estado, né? E atingiremos aquela região ali. Manaus, Amazônia, né? Já tivemos agência em Manaus, antes de sair algum grupo de lá, nós vamos reconquistar aquilo, só que temos que agora ir a passos lentos, né? Dar um passo quando o pé está no chão, né? Não podemos pular. A Unicred não pode ir aos pulos, ela tem que caminhar com segurança. Então, o Nordeste está praticamente no ano que vem ocupado, vamos expandir
para o norte através do Mato Grosso. O pessoal do Mato Grosso já tem projeto para entrar naqueles estados vizinhos mais para o norte. E a Amazônia, né? A Amazônia é quase impossível fazer isso junto, né? Então temos que sedimentar Nordeste, expandir pelo Mato Grosso e a Amazônia aguardar mais, para que a gente faça tudo com segurança. Ok, mas está no radar do Está no sistema de radar, crédito do está no radar. Brasil. Exatamente. Nós vamos ocupar o país inteiro. Isso é importante. O senhor falou um negócio na entrevista, no início da entrevista, que eu deixei mais para o final, porque me despertou interesse ou curiosidade. O seu sobrenome é Azevedo, correto? Certo. Se é pergunta de quem fundou, não tem nada a ver comigo. A gente se chama de primo. Mas eu ia fazer. Nós não somos primos, não. Ele é um gaúcho de verdade. E eu, pelo meu sotaque, você já viu que eu tenho uma formação em Portugal, embora seja brasileiro e carioca, nascido bem no centro do Rio de Janeiro, mas criado em Portugal. Por isso eu tenho sotaque aí. Ele é de origem não brasileira, né? Mas digamos assim, europeia. Eu não tenho nada com a minha família. É outro ramo. Mas eu fiquei curioso desde o momento que o senhor falou dessa questão, falou, como que é o nome dele? Antônio Azevedo? Antônio Moacir Azevedo, é. Ok. Doutor José Maria, eu gostaria de deixar que, né, também em aberto, né, o vídeo vai para um canal onde vários outros colegas do senhor, dirigentes, presidentes de conselho de administração, também têm lá as suas falas. Este é o interesse do canal. Gostaria de deixar em aberto para o senhor também conversar com os espectadores, deixando a sua mensagem final. Eu acho o seguinte, o problema do cooperativismo de crédito é que nós ainda não somos conhecidos. No Sul, o cooperativismo é bem conhecido. Sudeste, já dizemos que está conhecido. Né? Norte, Nordeste, é pouco conhecido. Então, quando você não conhece uma empresa, quando você não conhece o cooperativismo, você não vai pegar teu dinheiro, economias e colocar lá. Então, o que nós precisamos é isso que você está fazendo, divulgar o cooperativismo para que amanhã ele chegue à grande imprensa. Quando ele chegar na grande imprensa, aí sim, nós vamos ser grandes. Né? Grandes, digamos assim, em comunicação, porque hoje somos grandes, mas ninguém sabe. Então, o que nós esperamos é que amanhã a grande imprensa nos veja, nos divulgue, para que a gente seja grande publicamente, que internamente nós somos muito grandes. Eu acho que quem não conhece cooperativismo nunca vai imaginar o que é cooperativismo no Brasil. Não sei se você sabe, mas na Alemanha, um país capitalista, 30%, mais de 30% do dinheiro alemão está na mão do cooperativismo. No Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, tudo é cooperativismo. Hoje o Brasil, país dessa dimensão, país que precisa do cooperativismo, apenas em torno de 6% do dinheiro está na mão das cooperativas. Então é o seguinte, o que é que nos falta? Divulgação externa. Cair nas graças da grande imprensa. Porque nós, formiguinhas, estamos caminhando muito bem e estamos crescendo cada vez mais. Não só o Unicred, mas todos os sistemas co-irmãos. Nós somos uma entidade, um sistema vitorioso. Eu tenho repetido aqui, doutor José Maria, então nossos espectadores, logicamente, vão ouvir aqui uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas que vem a calhar com a tua fala. O cooperativismo de crédito brasileiro, historicamente, tem cobrado taxas, tarifas muito menores do que os bancos. Muitas cooperativas, até este momento, têm praticamente zero de tarifas. Quer dizer, cada cooperativa tem a sua política de preços. Nós entregamos muito mais do ponto de vista de relacionamento e respeito humano. Eu não tenho dúvida disso. E aí não é só o cooperativismo de crédito, é o cooperativismo de maneira geral. Nessa situação, era para ter fila nas portas das cooperativas de livre admissão, das pessoas querendo se associar. Se eu vou pagar menos e ainda ter um melhor serviço, eu estou louco por uma coisa desta. E isso nem sempre acontece, porque o senhor já chegou no ponto. O processo de comunicação, de alguma maneira, ele ainda está prejudicado. Lógico que a grande imprensa tem muito interesse em manter a assistência àqueles que pagam fortunas, né, de marketing dentro delas. A gente sabe muito bem que, apesar do pessoal falar um departamento não tem nada a ver com o outro, a gente sabe que na realidade tem sim.
né? Então, a grande imprensa não tem grandes interesses ficar falando o cooperativismo de crédito por cobrar menos, ter que investir muito. O senhor está falando que vão inaugurar, né, o maior centro tecnológico do cooperativismo de crédito do Brasil. Isso não é barato. E cobrando menos dos cooperados, ainda muitas vezes distribuindo sobras no final de exercício. O cooperativismo de crédito tem muito menos dinheiro do que uma instituição como o banco, por exemplo, para colocar em marketing, né? Para colocar nos meios televisivos, por exemplo. Né? Então, eu sempre fico com essa incógnita, né? Tinha que ter fila na porta das cooperativas, não, doutor? Mas é isso, é que ninguém te conhece. Se ninguém te conhece, ninguém te procura. Não. Né? Principalmente quando é dinheiro. Eu vou botar meu dinheiro na cooperativa? Não, vou botar no banco. Só que o banco quebra também, não é isso? Você não vê história de cooperativa de crédito quebrar, mas banco já há problemas, não é isso? Se Sim. não fosse o Banco Central, muitos estariam em pior situação. Você confia no gerente do banco, não é? Porque tem um nome atrás dele. Nós é diferente. Você confia no gerente da tua agência cooperativa, sem saber até o nome da tua cooperativa, vamos falar assim. Verdade. Né? Eu acho que é mais pessoal. O banco é impessoal. Por isso nós vamos vencer os bancos rapidamente. É só a imprensa nos encontrar. A grande imprensa. E não podemos deixar de registrar que as cooperativas de crédito têm hoje todo o sistema de controle e proteção que um banco tem, né, doutor? Os bancos têm o Fundo Garantidor de Crédito, né? Normatizado e fiscalizado pelo Banco Central, que garante até R$250 mil por CPF na conta. Nós temos exatamente a mesma coisa. Chama-se FGCOP. É um sistema também normatizado e fiscalizado pelo Banco Central, que garante os mesmos R$250 mil por CPF na conta. Então, não há diferença nenhuma na garantia do dinheiro que está no banco e do dinheiro que está na cooperativa. O povo precisa entender que cooperativismo você precisa conhecê-lo, você precisa se informar. Que banco todo mundo conhece, sabe como funciona. Verdade. Doutor José Maria, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo hoje para conversar conosco e deixar aqui o registro, né, da sua fala e, logicamente, né, o posicionamento do sistema Unicred do Brasil. Muito obrigado, tá, doutor? Obrigado a você, José Carlos, e quando estiver disponível, nós teremos prazer em conversar com você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também a você que está conosco, né, que está nos acompanhando nesse vídeo. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, dá uma força, né? Sempre importante termos essa força sua. Outra coisa, gostando do vídeo, gostando da fala do Dr. José Maria, uma fala objetiva, né, extremamente assertiva, né? Deu um show de bola aqui hoje, Dr. José Maria. Por favor, também, vai aí na mãozinha que está abaixo do vídeo, dá um cliquinho aí, dá um like e muito obrigado a você e até uma próxima vez com Conversa com JC. Um abraço, tchau!